Dali na orelha, família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Ao longo desses mais de 10 anos, uma década juntos, já estamos indo para 11, nós aprendemos grandes verdades sobre o nosso mundo, aprendemos isso juntos, trocando ideia, pesquisando, enfim, todos nós evoluímos a nossa mente. Muitas das matérias que nós mostramos aqui tinha todos os indícios, analisando os fatos, esses indícios apareceram, de que estávamos falando de verdades, mas não tínhamos nenhuma fonte oficial em muitos desses assuntos que realmente comprovasse aquilo. Eram conclusões tiradas em cima de atos, em cima de eventos, em cima de comportamento de pessoas, porque elas agiam daquele jeito, e tudo apontava para algumas coisas. As tais teorias das conspirações ganharam o mundo. Tanto que foi preciso fazer regras para proibi-las, sufocar a verdade, porque muitas delas agora estão se comprovando realidade pura, como essa que a gente vai ver aqui. Nós brasileiros já tivemos várias amostras do que realmente rola nos bastidores das grandes mídias e como eles realmente pensam. Apesar de se mostrarem como pessoas muito cultas, pessoas muito educadas, pessoas muito humanas, por debaixo daquela máscara, por detrás daquela maquiagem, existe muitas vezes o que há de pior no mundo. Ouvimos falar de integrantes de grandes emissoras como a Rede Globo, o quartinho do pó e do redondo, a palavra é tão feia que nem dá para falar exatamente como é. Velhos atores consagrados, que hoje já não dependem mais da emissora, estão tendo coragem para falar. Agora há pouco nós fizemos uma matéria sobre as paquitas, como aquelas meninas de menores eram tratadas na época pela própria diretora, a Marlene Matos, no programa da Xuxa. Fora esse comportamento de intimidade, para lá de devasso e para lá de reprovável, algumas simbologias muito estranhas que não estão de acordo com a cultura do nosso país apareciam nesses programas como o da Xuxa. Pirâmide, olho que tudo vê, entre vários outros símbolos, todos ligados a uma coisa que nós conhecíamos como os Iluminados, tido também como uma teoria da conspiração. O nome real nem se pode falar, senão recebe logo um carimbo. É bem capaz que esse vídeo receba. Nós sabemos que o Brasil ele é uma cópia mal feita quando olhamos inclusive esses artistas, velhas músicas que a gente nem sabia que eram cópias de músicas americanas. Hoje, graças à internet, a gente consegue ver isso mais rápido. Mas naquele tempo não, quando você pega a chamada velha guarda do Brasil, que é aquelas músicas boas que fizeram sucesso, você vê que são cópias baratas de músicas americanas, mas ninguém falava disso. Um ou outro é que tinha essa coragem, mas a grande maioria mostrava como se fosse ele mesmo que estivesse criando aquilo. Então, se é assim, sempre foi assim no meio artístico, os programas, o jeito de apresentar, as ideias são todas trazidas de fora. E nessa questão do simbolismo? E filmes que falaram sobre as chamadas sociedades secretas, de fato estavam apenas fazendo uma fantasia, falando de uma coisa abstrata, ou tudo aquilo era uma forma de fazer pequenas denúncias? Bom, nesse vídeo você vai ver, meu irmão, que o caldo entornou. Um grande rapper americano envolvido em todas essas submissões que nós víamos em muitas séries de besterol americano, denunciando. Eu não lembro o nome da série agora, mas era daquele tipo, do Sai de Baixo, que também era uma cópia. Lembra daquele programa Sai de Baixo, que tinha um Caco, que a gente ria? Era até engraçado na época, que falava que odeia pobre, fazendo piada com uma ideia que rola ali dentro mesmo. Eles não gostam de pobres. Então ele fazia, tinha o Caco, Hoje, esse personagem seria cancelado facilmente, mas naquela época, eles eram um pouco mais sinceros e falavam, odeio pobre, pobre isso, pobre aquilo, Era humor, era engraçado realmente. O brasileiro gosta de rir de si próprio. E aí, em um desses programas do mesmo estilo americano, de repente entra um ator muito famoso, e infelizmente eu não lembro o nome, família, desse programa, e ele pergunta com quem eu tenho que transar para conseguir o papel, já mostrando a vocês a grande realidade que rola dos bastidores. Muitos estão ali não pelo seu talento, mas porque se submeteram a caprichos de pessoas poderosas, e isso fica cada vez mais claro à medida que a mídia vai perdendo força. Como eu sei que você está para lá de curioso e quer saber o caso desse rapper que escancara as tais teorias da conspiração, você vai ver confirmado agora, não por conspiracionistas, pessoas que, como eles dizem, tiram essas informações do próprio fundo. Você vai ouvir agora da própria grande mídia e eu vou trazer várias matérias para provar isso. Como não há tempo a perder, e relembrando os nossos bons e velhos tempos, pega agora mesmo um miojo com sardinha e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo.
São tantas as matérias que eu nem sei por onde começo. O nosso querido irmão Rogério Lima, mandou um verdadeiro dossiê aqui. Eu separei algumas porque senão não dá tempo, né? Por exemplo, essa aqui do Merdópolis. A advogada explica: 1.000 de garrafas de óleo de bebê na casa de Diddy. O caso Diddy levantou várias perguntas após a prisão do rapper por acusações graves, como tráfico de intimidade, tá entendendo, família? E associação criminosa. A mídia tá sendo bem boazinha aqui, né? Pegando bastante leve. Afinal, é uma pessoa deles que propagava esse tipo de comportamento e esse tipo de cultura que eles têm dentro das suas próprias estruturas. Veja só, essa matéria é de 25/9, né? Então você viu aqui. Garrafas de óleo de bebê. O que é que estava acontecendo ali, meu irmão? Festa selvagem, segundo a própria mídia. A gente vai voltar para aqui. Vamos passar para essa outra aqui. Mulher faz nova acusação de violência, de intimidade, viu? Eu não vou falar a palavra aqui para não receber mais porrada da plataforma do que eu já recebo. Mas olha só, mulher faz nova acusação disso aqui contra Sean Diddy, Kombi e seu segurança. Eles teriam gravado o crime. Thalia Graves afirmou que o crime aconteceu em 2001, depois que ela conheceu Kombis através de um ex-namorado. Então, já teve várias denúncias aqui desse cara, inclusive de uma ex-companheira dele também, que dizia que ele fazia esse tipo de coisa, colocava ela lá pra, né, fofar mal os caras, e ele ficava vendo e gravando e fazia bem um monte de coisa abomináveis, né? Ou como dizia o Chapolin, abomináveis. Vamos lá, prisão de Diddy. Teorias da conspiração envolvem Rihanna, Justin Bieber e Mariah Carey. Não sei se eu falei certos nomes, eu tenho dificuldade para falar português, imagina o inglês. Mas vamos lá, família. Então aqui você já vê na matéria ele abraçado ali com Justin Bieber, que a cara não nega, né? Mas vamos lá. Desde que Sean Combs, o Diddy, foi preso acusado de crimes de extorsão, tráfico de intimidade e transporte para se envolver em prostituição, ou seja, ele levava, tá entendendo, família, esse transporte, porque a mídia faz uma mágica aqui, né, nas palavras, para tentar diminuir o impacto na sua mente. Quem é antigo, quem tá desde o comecinho do canal sabe, e a gente tinha uma matéria muito boa aqui que infelizmente saiu do ar, sobre como é feito esses gatilhos mentais, né, certas palavras colocadas de certas formas para dar um impacto na sua mente que eles querem. Então eles estudam muito isso há muitos anos. Existia teorias da conspirações pesadas sobre isso, né? Falando inclusive do controle da mente. Não vou citar o termo aqui também pra gente não receber mais outra carimbada, mais porrada aí, né? Mas tinha, né? O tal do controle da mente, né? Monarca, né? Tinha isso aí, né? Essa teoria de estudo. E foi feita, inclusive, várias pesquisas tidas hoje, que se você digitar aí no Google vai ter como teoria da conspiração, mas foi feito sim, vários testes, colocando pequenos comerciais rapidamente, quase imperceptíveis para a pessoa, mas colocava isso. E teve-se um aumento de venda de produtos que estava sendo anunciado ali sublinamente durante filmes. Isso foi feito em sessão de cinema, a gente falou, fez vídeos aqui, mas infelizmente a maioria desses vídeos saíram do ar. E eu estou lembrando disso aqui para você entender como a mídia evita usar certas palavras, né, certos gatilhos mentais contra pessoas que têm um comportamento que fazem parte da casa deles, né, como é o caso aqui desse tal de Diddy, né, que era até agora idolatrado. Internautas vêm resgatando vídeos antigos de suas interações com atuais gigantes da música como Jay-Z, Rihanna, Justin Bieber e Mariah Carey. Tudo começou quando rumores apontaram que Diddy teria vendido uma fita de festas promovidas por ele por 500 milhões na Deep Web. A compositora de R&B, Jaguar Wright, afirmou que várias celebridades foram incluídas nas supostas imagens, incluindo Justin Bieber, Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj e Drake. Esses artistas todos pop, né, da lacração, que tem uma maneira peculiar de se divertir, né? Nós temos uma aqui bem famosa, que há várias teorias também sobre ela, que é a Anitta, né? Existem várias teorias dessa aqui com ela. Eu vou ter que dar uma resumida aqui no assunto, família, porque é muita coisa mesmo, né? Mas eu vou tentar aqui passar para você, só para você ter uma noção, certo? Então essa fita estaria sendo vendida, né? Essa fita que ele gravou dessas pessoas. E eu vi, família, também em... Eu não lembro se foi uma matéria ou foi um documentário, eu não lembro agora se foi uma reportagem ou foi um documentário, mas eu lembro de ter acontecido uma briga, né, porque essa pessoa queria entrar onde estavam essas celebridades e essa pessoa também era famosa. E essas festas particulares, elas são extremamente exclusivas, certo? Não basta você ter dinheiro, não basta você apenas ser famoso, você também tem que ser convidado. E nessas festas, os caras têm um controle rigoroso, né? Diversos aparelhos eletrônicos, inclusive, para detectar se você está com celular, se você está enviando de alguma forma informações ou recebendo. Eles passam aquilo ali como se fosse mesmo
uma coisa oficial, como se fosse coisa de autoridade. E a pessoa se compromete a não falar de nada que acontece ali dentro. E lá, esses artistas são realmente livres, né? Então é disso aqui que está se tratando. Eles podem agir da forma como eles quiserem. Então fica a galera se pegando. Tem gente menor de idade envolvida, tem abuso. Imagina um lugar que você dissesse: eu posso fazer o que eu quiser que ninguém vai falar aqui. Há um termo de comprometimento ali entre todos, e a nível de você ser cancelado por todos mesmo, né? De você primeiro ser desmoralizado, ninguém vai acreditar em você porque você não vai ter prova nenhuma, e segundo, né, porque você também participou. E eles, no caso, o Diddy que organizava, tinha as provas contra você. Só que alguma coisa deu errado aqui, que ele quis vender essas imagens, né? Que ele jamais poderia fazer isso, né? Então, tá isso aqui. Agora, outra parte que a gente vai ter que pular, família, porque isso aqui merece um segundo vídeo, né? Aqui você ouviu que é 500 milhões de dólares, né? Que ele venderia isso aí. Então, ó, envolvimento com gigantes da música e teorias da conspiração. Aí fala aqui: as divulgações dos vídeos e informações do passado fizeram com que fãs passassem a vasculhar o passado de Diddy e a relação deles com artistas que ele apadrinhou ao longo da carreira, como Justin Bieber, Rihanna, Mariah Carey. E aí vem aqui, ó, Rihanna, né? As tais teorias. Supostamente traficada, a cantora tinha apenas 16 anos de idade e morava em Barbados quando viu a sua vida mudar ao entrar em um avião para Los Angeles. E durante uma madrugada no escritório de Jay-Z, um dos melhores amigos de Sean Combs, para fechar um contrato milionário. O que se especula é que a cantora teria sido traficada para a indústria da música na ocasião em que o rapper, marido de Beyoncé, teria a proteção dos gigantes da indústria. No caso Diddy, o próprio Jay-Z admitiu em entrevista que a cantora realmente esteve em seu escritório até as 4 horas da manhã, sozinha, sem os pais, apenas com seu representante. O que os fãs especulam é que a cantora supostamente teria ouvido falar sobre um novo caça-talentos em sua região. Teriam ido até seu quarto de hotel, ainda em Barbados, para cantar para ele. Na mesma madrugada teria ido de jatinho até Los Angeles encontrar Jay-Z, né? Tô chamando de Jay-Z, mas é Jay-Z, né? Como alguns chamam, enfim, usa o termo que você quiser. Então, na entrevista acima, Jay-Z disse que ele não deixaria Rihanna sair de seu escritório sem um contrato assinado. No entanto, rumores apontam que ele teria ameaçado, dizendo que se ela não saísse de lá, pela porta da frente, como nova agenciada, seria pela janela, né? Então seria uma ameaça de jogar ela lá de cima. Muito difícil. Aqui o que deve ter rolado é o que você deve imaginar: uma menina de 16 anos vai sozinha, né? Apenas com seu subordinado, ao quarto de um homem, né? É um homem que é caça-talentos. Ali ela foi para fazer o que ele quisesse para conseguir o contrato, né? Agora a mídia, como eu disse a vocês, se fosse alguém conservador, alguém de direita, algum religioso, defensor da palavra de Deus, aí eles estariam falando de outra maneira, né? Estariam fazendo as insinuações e até afirmações muito pesadas. Como é gente deles, não vão fazer isso. Aí o Justin Bieber, em a música Yumi, seria denúncia sobre o suposto abuso de Diddy. O cantor canadense já disse em entrevista que não quer saber sobre a prisão de Sean Combs por acusações de tráfico de intimidade. Deixar claro aqui, esse tráfico de intimidade seria como um cafetão: ó, eu quero ficar com fulana, traz ela aqui. E aí fazia essa ligação, ele levava, né? É como se fosse um cafetão de milionários e famosos. E afirmou que está priorizando a família. Ele está ciente da prisão de Diddy e das alegações. Não é algo em que Justin queira se concentrar, disse uma fonte à People, né? E no entanto, no final da semana, internautas ferveram com nova teoria da conspiração sobre suposto abuso que o cantor teria sofrido de Diddy, que teria sido relatado em sua música Yumi. Na época, L.A. Reid, empresário do astro, disse que o achava lindo como nenhuma mulher poderia ser. Ele era apenas uma criança. De fato, o clipe começa com crianças tocando instrumentos musicais de forma bem melancólica em um restaurante cheio de adultos. Você deve estar vendo aí as imagens. Na sequência, Justin se senta com John Podesta, homem envolvido no escândalo do Pizzagate. Em uma das divulgações do clipe, o cantor escreveu o nome da canção em formato de pizza. Ao final, ele aparece supostamente sentado à mesa com L.A. Reid e John Podesta, com o clipe finalizando com um prato que continha uma foto de sua infância, acompanhando a palavra Yumi, ou delícia em português. Então, é claro, né, aqui a mensagem subliminar que o cara conseguiu passar, né? A grande verdade, meus irmãos, é que você vê esses artistas, muitas vezes, né, essas celebridades que deveriam ser muito felizes pelo que conquistaram, e você vê tristeza, melancolia, inclusive na sua vida particular, né? E aí você começa a entender o motivo, que o que a gente falava não é teoria da conspiração. Essa galera é envolvida com muita gente poderosa, e você, para chegar no meio deles, você tem que estar disposto a se submeter ao que eles querem, né? Então veja, de acordo, interpretando aqui, né, essa tal teoria da conspiração, unindo ao que o próprio menino fez, né, o próprio Justin fez
no seu clipe, imagina o quê? Que a infância dele foi destruída, ou seja, ele foi abusado e ele colocou isso, ele mesmo, a foto no prato que deveria ser de uma pizza dele, né? E justamente em um cara envolvido aí no escândalo do Pizzagate. Essa teoria, família, do Pizzagate, você vê que a matéria não comenta sobre ela, não explica, era o seguinte, né? Alguns e-mails teriam vazado, né? Com mensagens codificadas que conectava vários funcionários de alto escalão do Partido Democrata, ou seja, do pessoal ali de Joe Biden, né, dessa turma toda de esquerda. E eles estariam conectados a restaurantes dos Estados Unidos, a um suposto tráfico humano e a quadrilha de intimidade com criança, né, intimidade infantil. Um dos estabelecimentos que foi denunciado foi a pizzaria Comet Ping Pong em Washington, D.C., né? Então, veja, né, um lugar onde os políticos frequentam. E aí isso foi tido como teoria da conspiração, foi falado e foi criado, inclusive, várias regulamentações para impedir esse tipo de coisa, quando, na verdade, se tratava aí, como você está vendo, de um fato. Não era uma teoria da conspiração, né? Foi tratado como teoria da conspiração e continua sendo até hoje, né? E a mídia aqui tenta te esconder isso, tenta te ludibriar, né? É uma coisa vergonhosa mesmo, de fato. Família, aqui tem muita, né, informação, tem a tal das fitas, né, teria vazado as fitas, e isso veio da própria esposa dele. Ó, a continuação da teoria da conspiração envolvendo supostos abusos de Justin Bieber envolveria as famosas fitas com conteúdos adultos que teriam sido vendidas na Deep Web. Quem teria editado os conteúdos das fitas seria um Kim Porter, que foi casada com Diddy desde os anos 90 e rompeu em 2006, quando descobriu que ele estava esperando um filho com a sua amiga, Sarah Champman. Apesar da traição, eles continuaram amigos até o falecimento dela em 2018. Ela foi vítima de pneumonia. Um vídeo que viralizou na internet mostra Diddy questionando o motivo de Bieber, né, Justin Bieber, ter se afastado dele. No outro, ele oferece um carro de luxo, uma casa e sair para pegar garotas para o jovem cantor canadense. Na sequência, o resto é segredo nosso. A frase em questão fez com que a internet fizesse essas especulações sobre o suposto abuso. A tal da Mariah Carey, né, também teve o nome envolvido com Sean Combs. Ela foi casada com Tommy Mottola nos anos 90. Ele já era um dos grandes nomes da indústria fonográfica e os relatos apontam que a relação entre eles dois era abusiva. Eles ficaram juntos entre 93 a 98. É aqueles casamentos arrumados, sabe, família? Só por interesse. Infelizmente, a pessoa que se junta por conta dessas coisas aqui, não vai ter uma vida feliz, né? Isso é só interesse e rola muito. Inclusive tem um youtuber muito grande aqui, que eu não vou citar o nome para não gerar polêmica, e nem preciso surfar no nome do cara, né? Mas o casamento dele, vergonhoso também, eu não acho, né? A mulher dizendo que ia dar pra todo mundo na frente do cara. Eu achei que ele foi um contrato também desse tipo. Ó, a gente dois cresce com isso, a gente dois vai ter benefício, passa um tempo, depois se separa e foi cada um pro seu lado. Eu acho que o que rolou foi isso, não foi um casamento de verdade. Então, tem aqui, né, as acusações de violentação, né? Na verdade, essas pessoas participam disso pra se promover. Aí, às vezes, consegue o que quer ou não consegue do jeito que pensou que era e aí denuncia, né? Então, não sei, né, enfim, o que eu me interessei muito aqui foi essa questão, né, das crianças, né, das garrafas de óleo, né, infantil. Vamos lá. Após a prisão de Sean Diddy Combs na última segunda-feira, 16 de nove de 2024, os policiais invadiram a casa do rapper e encontraram cerca de 1.000 garrafas de óleo para bebês, conhecido por festas selvagens. O artista foi detido por acusações graves, como tráfico de intimidade, associando, a gente já sabe disso. Na casa de Diddy, tanto em Beverly Hills quanto em Miami, havia várias garrafas de óleos para bebês que poderiam ser usadas como lubrificantes em orgias. Seu advogado, Mark Agnifilo, no documentário A Queda de Diddy. A acusação do TMZ afirmou que existem muitos lugares onde esses produtos podem ser adquiridos sem que o volume precise ser necessariamente justificado. Então veja, 1.000 garrafas desse óleo de bebê que eram usados como lubrificante. Sei, por que não comprava o lubrificante mesmo? Muito estranho isso aqui, né? Estranho demais, hein, meus irmãos? Vocês acham que realmente é o que eles estão dizendo? Não sei por que você precisaria de 1.000 frascos de óleo para beber, para uma orgia. Um já seria o suficiente, afirmou. Esta frase gerou polêmica, já que muitos perfis online interpretam que o produto poderia ser usado para abusar intimamente de outras pessoas. O advogado ainda negou a realização das orgias das festas de Diddy, conhecidas como freak offs, festas selvagens em tradução livre para o português. Ele disse que o que aconteceria era a forçança aqui entre 3 pessoas. Ele, Cassie, que é a ex-esposa dele, e outro homem, né? Então ele chamava um cara pra, né? Aí precisava de 1.000 1.000 frascos de óleo, né? Ele tá dizendo, tá entendendo aqui, família, que ele gostava de ver a mulher dele com outro cara. Então ele e outro cara ficavam com a mulher dele
E para isso eles precisavam de 1000 garrafas de óleo de bebê. Sei, né? Sei, me engana é que eu gosto. Em um trecho publicado no perfil do TMZ no Instagram, perfis comentaram a interpretação do caso. O advogado dele está falhando com ele de forma colossal, escreveu um usuário. Se uma garrafa é o suficiente, qual é a necessidade de 1000? Isso é loucura, disse outro. E aí aqui já encerra, né? É engraçado, né, meus irmãos, que qualquer coisinha que alguma pessoa fala meio fora de contexto, a mídia já acusa de abusador de menor e não sei o que, se essa pessoa for conservadora. Já quando é o caso dessa turma, né, que faz parte da elite que eles seguem e que são empregados deles, aí o tratamento é diferente, né? Porque aqui, ó, tá tudo indicando que o próprio Justin Bieber e com certeza outros também receberam abuso desse cara aqui. E nem o próprio fala sobre. Então você vê como é realmente o controle dessas pessoas, como ele é grande. Isso vem, meus irmãos, diretamente do Deep State, que a gente tanto escuta falar, né? É o governo das sombras. Um cara desse fica protegido até o momento que eles querem. Você veja, será que de repente resolveu se fazer justiça? Será que ninguém tentou isso antes? Claro que tentou, mas o cara fica ali num estado, e a gente tá vendo isso hoje aqui mesmo no Brasil, né? Não acusando ninguém, mas a gente vê alguns exemplos estranhos de pessoas aqui no Brasil, para não dizer pessoa, que são intocáveis, que não importa o quanto o povo esteja revoltado, enquanto o povo clame por justiça e seja prejudicado por essas pessoas, elas parecem de fato ser intocáveis. Elas são as ferramentas da vez, meus irmãos. É como se fosse um grande jogo, um game, e você quisesse excluir o personagem principal, não tem como. Por mais que você ache que o personagem perdeu, você está controlando, vamos ser um Resident Evil 4, você perdeu ali, perdeu num boss, não está conseguindo chegar no final, mas toda a história vai levar ele até o final, mesmo que você demore. O jogo todo gira em torno do cara. Então é a mesma coisa na vida real. Algumas personas precisam chegar em certos pontos. Depois daquilo ali, sim, eles podem ser descartados. Por exemplo, como no jogo de novo, um Resident 5 vai ser com outro protagonista. O 6 vai ser com outro, talvez tragam de novo aquela figura. E o sistema faz a mesma coisa. Então essas figuras que serviram para doutrinar toda uma geração, você imagina, né? Os que já passaram na mão de um cara desse. Ele já fez o papel dele. Talvez se achou demais e aí chega a hora do descarte, né? Mas veja que o sistema sempre se protege e resume toda essa maldade àquele indivíduo ali. Mas quem é inteligente já raciocina. E as autoridades não viu uma coisa dessa não? Porque ninguém investigou o cara antes. Porque esperaram tanto tempo. Então quem realmente pensa sobre as coisas e como elas acontecem, entende, né? E concorda conosco que existe de fato uma mão que age nas sombras. E essa é a que blinda esses caras. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Eu acho que esse vídeo já ficou bem longo. Isso aqui é apenas 10, 5%, 1%, né, do que realmente tem aí. Porque se a gente for levar a fundo, inclusive puxar as teorias aqui, esse vídeo nem passava, né? Então eu fiz o máximo aqui que é possível para o vídeo passar. E para você ter essa noção confirmada agora, né, coisas que você ouviu ao longo desses quase 11 anos, você é agora confirmado pela mídia, né? Qualquer um desses títulos dessas matérias sobre essas pessoas, falados há anos atrás, você consideraria uma teoria da conspiração. Só que agora são matérias jornalísticas, de fatos agora investigados pela própria justiça com um cara preso. Olha que aquele ditado que quem avisa amigo é uma pura realidade. Você, meu irmão, que despertou, já via cada pessoa dessa, mesmo sem a denúncia, como ela realmente é. Você já entendia o mundo em que elas vivem. O gado, infelizmente é por isso que leva esse nome de gado, vai começar a ter essa noção agora, né? E todas as informações que eles receberam, olha como isso pesa. Todas as informações que eles receberam ao longo de 10 anos, eles raciocinaram sobre errado, porque eles não tinham a informação. Então eles fizeram um raciocínio sobre essas questões totalmente equivocados. Enquanto nós não só informações sobre essas determinadas figuras, como várias outras ao nosso redor, nós já temos o raciocínio lógico e mais próximo da realidade. Então veja a diferença do que é despertar, né? Infelizmente, muitos ainda preferem bater a porta na cara de uma pessoa. Porque esse cara aí é meu vizinho e se acha. Esse cara aí estudou na mesma escola que eu. Isso é um bosta. Infelizmente é assim, meus irmãos. Mas a gente faz a nossa parte, né? Compartilhando, falando sobre, divulgando as informações. Quem não quiser ouvir, que não ouça. É isso? Esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Agradeço a todos que me mandaram essas dicas. A gente fez aqui com boa parte das matérias do Rogério Lima, mas choveu, né, de comentários, até porque os inscritos, principalmente os mais antigos, estão vendo agora confirmados aqui, né, nessas matérias, tudo que já foi falado ao longo dos anos e que mostra, de fato, o verdadeiro poder desse mundo e nos faz pensar e enxergar um pouco mais aquilo que está nas sombras. É isso, meus irmãos. Que Deus proteja cada um de vocês. Um abraço e fui!